Um ponto de interrogação que paira no ar no Brasil hoje é como que as mais altas casas da nossa democracia foram tão facilmente invadidas. Foram 8 quilômetros de caminhada, desde do acampamento no QG até a Praça dos Três Poderes. Levou em mais ou menos 2 horas para que essas pessoas percorressem todo esse caminho. E não havia nenhum sistema de defesa consolidado ali, de proteção, né, em torno das mais altas casas, né, do STF, do Congresso, do Palácio do Planalto. Isso deixa um ponto de interrogação nas nossas cabeças. Parece que alguém queria que as pessoas invadissem, ou alguém queria ver a baderna acontecendo, o vandalismo. E os vídeos que estão correndo agora na internet, com pessoas que são claramente infiltradas, pessoas que não fazem parte do movimento, com bandeira do PT, membros do Black Bloc, membros de Antifa. O que aconteceu, gente? Eu acho realmente que nós precisamos de uma CPI mesmo, para investigar o que aconteceu e como que a situação escalou da forma que ela escalou. Bom, nós vimos que isso serviu de pretexto para que o Lula tomasse conta do DF. Alexandre de Moraes retirou o governador do Distrito Federal, afastou ele por 90 dias. Agora o Distrito Federal virou uma espécie de mini ditadura do PT, né, sendo que agora a pessoa responsável pelo Distrito Federal é um adorador do Fidel Castro. Acredite ou não, mas é um adorador do Fidel Castro, um genocida, ditador. A situação vai só escalando. Eu vejo que muitas pessoas não entendem o que está acontecendo porque elas se informam pela extrema imprensa, né, pela mainstream media, e elas... Bom, a gente viu ontem o Congresso caindo de joelhos. De joelhos não, ele já estava de joelhos. Ontem ele ficou de cócoras mesmo, cócoras, não sei qual é a palavra certa, para esse novo governo instituído, né, essa quadrilha que votou a cena do crime. Votação simbólica, não permitiram que os deputados pudessem se posicionar contra, não permitiram votação nominal, para tentar impedir que o governo do DF seja dado a um adorador de genocida e ditador, tudo em nome da democracia. Testemunhamos também uma atrocidade, que é a forma como as pessoas que estavam acampadas em frente ao QG foram tratadas. O Brasil é impressionante. Traficantes, estupradores, pedófilos são tratados de forma melhor pela justiça do que pessoas que estavam simplesmente acampadas, idosos, crianças, famílias, senhoras que mal conseguem andar, foram tratadas como... Não tem nem como comparar o que elas foram tratadas, porque nenhum outro criminoso no Brasil foi tratado daquela forma. Né, como o Alexandre de Moraes disse, não é colônia de férias, é um mínimo de dignidade, Alexandre de Moraes. Ninguém está pedindo colônia de férias, a gente está pedindo um mínimo de dignidade. Por exemplo, não deter crianças, né, não colocar velhinhos, idosos que precisam de cuidados médicos daquela forma desumana. Eu não vou entrar nesse assunto, mas o que chamou a atenção é uma coisa que o senador Marcos Duval falou recentemente no Twitter dele. Olha só, o ministro da Justiça foi informado dos ataques um dia antes, o Flávio Dino, tá? No momento que iniciou, ele foi até a janela do ministério, olhou e não tomou nenhuma providência. Já comecei a encontrar provas de que o presidente Lula também teve conhecimento do que iria acontecer e não fez nada. É aquele ponto de interrogação que está pairando hoje em cima do nosso país, né? Como que essas pessoas abrem tantos sistemas de inteligência, como que ninguém sabia que havia um risco que deveria ser, e por isso mesmo esses lugares deveriam ser protegidos? Ninguém sabia disso. Aí eu trago para você agora um documento que o senador Marcos Duval elaborou, pedindo perguntas, fazendo algumas perguntas para o ministro Flávio Dino. Vamos dar uma olhada? Senhor ministro, alguma groselhagem aqui? Para solicitar esclarecimentos com a urgência que se faz necessário sobre alguns pontos que dizem respeito aos ataques na sede do Congresso Nacional no dia 8. Ao tomar conhecimento que a Agência Brasileira de Inteligência teria enviado documento através do SISBIN, Sistema Brasileiro de Inteligência, dirigido ao Ministério da Justiça e Segurança Pública no dia anterior ao referido ato democrático, fazendo vários alertas acerca do risco iminente de ataques aos prédios públicos localizados nas praças dos Três Poderes. Indago, espera aí. O ministro da Justiça comunista, Flávio Dino, foi avisado do risco desses ataques no dia anterior e não fez nada? Aí o senador pede algumas perguntas, faz algumas perguntas. Quais as ações adotadas pelo ministro da Justiça e Segurança Pública ao receber no dia anterior ao ataque os seguintes alertas do SISBIN? Ó, alerta que o SISBIN mandou: convocações para ações violentas e tentativas de ocupação de prédios públicos, principalmente na esplanada dos ministérios. Mantendo-se convocações...
Mantém-se convocações para as ações violentas e tentativas de ocupação de prédios públicos, principalmente nas palavras dos ministérios. Vamos para a próxima. Algumas perguntas que foram feitas, né? Quais os órgãos desse ministério foram acionados para estruturar uma resposta mais efetiva às referidas ações violentas e tentativas de ocupação de prédios públicos e para promover uma atuação coordenada entre as forças de segurança? Quais foram as ações conjuntas desse ministério com a GSI, Gabinete de Segurança Institucional, para conter ações violentas e tentativas de ocupações de prédios públicos? Lembrando que o GSI agora é Polícia Federal, tá? É constituído por Polícia Federal. O ladrão não quer o exército perto dele. Quais foram as ações conjuntas desse ministério, tal. Quais foram as ações conjuntas desse ministério? Ou seja, está fazendo perguntas e mais perguntas para saber por que o ministro da Justiça, que está aproveitando dessa situação para prender pessoas, para criar novos inquéritos, para aparecer, fazer discursos pela democracia, por que o Flávio Dino não fez nada? Ele sabia, ele foi avisado. O sistema mandou para ele o alerta e nada foi feito. Não havia pessoas o suficiente para bloquear o que estava acontecendo. A pergunta é, por que isso aconteceu? A gente precisa de resposta, porque a impressão que passa é que tudo foi planejado. Tudo fez parte de um planejamento para que realmente aquelas pessoas que invadiram as instituições fizessem o que elas fossem fazer e assim dessem a narrativa necessária para a destruição da nossa democracia, né? Vamos ser sinceros, o que está acontecendo hoje é abominável. Lembrando, todo mundo da direita, todos nós estamos condenando o vandalismo, estamos condenando a invasão. Essa é a diferença, essa é a coerência que existe na direita. Nós não temos medo de falar, isso foi condenável, repudiamos o ato de depredação do patrimônio público, de invasão, todos nós estamos concordando com isso. Quando era a esquerda que fazia, a imprensa e a esquerda falavam que eram atos democráticos, era a voz do povo. Flávio Dino diz que atos de destruição do STF, invasão de patrimônio, de instituições públicas, de prédios públicos e depredação de patrimônio público era a voz do povo se fazendo ser ouvida. Essa é a diferença. Eles fizeram isso durante décadas, nada aconteceu. Quando, de forma muito estranha, com muitas perguntas a serem respondidas, acontece do lado de cá, instaura-se campos de concentração. Algo muito errado está acontecendo. Mas assim, algo muito errado mesmo. Lembrando, antes de você partir para o próximo vídeo, faça o seu perfil na Costa TV. Lá a gente tem liberdade de expressão. O link está aqui em cima, aqui embaixo, você escolhe. É lá que a gente vai continuar falando e sendo ouvido. E sem falar que lá você ganha dinheiro assistindo vídeos, tá bom? Um abraço.